noite. Coube-me a grata tarefa de, em nome da comissão organizadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, agradecer a todos e a todas que participam da concepção e construção do prêmio deste ano. Nada do que veremos hoje seria possível sem o reconhecimento e a adesão dos profissionais que fazem o jornalismo brasileiro. E também não seria possível sem a colaboração ativa e criativa de nossos parceiros, colaboradores e apoiadores. Faço um agradecimento especial aos quase 3.000 colegas jornalistas envolvidos nas 1.059 produções inscritas nessa 42ª edição. Exalto nossos 36 jurados convidados, profissionais da comunicação, pesquisadores e especialistas de todo o país, que constituíram o júri de seleção. Foi um imenso, complexo e acurado trabalho, desenvolvido por eles na tarefa de selecionar as produções finalistas. Agradeço aos jornalistas Aldo Quiroga, Angelina Nunes e Sérgio Gomes, da equipe de coordenação do Repórter do Futuro, da Oboré, que pelo 9º ano consecutivo comandou a roda de conversa com os ganhadores do Prêmio Herzog. A roda de conversa foi transmitida ontem aqui mesmo neste canal. Que professores, pesquisadores, estudantes e profissionais possam usufruir dessas verdadeiras aulas de jornalismo. Agradeço os profissionais de comunicação das 14 instituições organizadoras que se dedicaram à divulgação de todas as etapas deste prêmio. Agradeço aos estudantes, diretores e diretoras dos centros acadêmicos Benevides Paixão, da PUC São Paulo, Vladimir Herzog, da Casper Libero, e Lupe Cotrim, da ECA USP, que estão conosco na mobilização da juventude para as atividades da roda de conversa e do prêmio. Um agradecimento especial a toda a equipe técnica que cuidou e deu suporte às atividades de gestão deste ano, especialmente Cris Cavalcante, Luiz Prisante, Juliano Gale e Lucas Barbosa, Augusto Oliveira, estudante de jornalismo que esteve conosco nessa empreitada. Obrigada especialmente a vocês que estão aqui conosco, selando o nosso compromisso de guardiões da memória do Vlado e dos melhores sonhos do nosso povo. Eu tenho a alegria e a honra de chamar para assumir a condução dessa cerimônia o Juca Kfouri. Muito obrigado, Ana. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a esta cerimônia de entrega do 42º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. É uma alegria estar aqui com vocês, mesmo desse jeito, nesse sistema remoto. Estamos fazendo aquilo que é possível dentro da pandemia e estamos fazendo aquilo que as autoridades sanitárias recomendam, que a Organização Mundial da Saúde recomenda: distanciamento social. Vamos incluir agora na tela os representantes da comissão organizadora e promotora do Prêmio Vladimir Herzog. Alô, alô, minhas caras, meus caros, vamos nos juntar aqui para as saudações iniciais. Eu cumprimento o representante da ABI em São Paulo, Ricardo Carvalho, da Abrage, Cris Aar, da Comissão Justiça e Paz, Antônio Funari, do Conectas, Leonardo Medeiros, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Hélio Leitão, da ECA USP, Ricardo Alexino, da FENAGE, Márcia Quintanilha, do Instituto Vladimir Herzog, Juliano Gale e Ivo Herzog, da Ouvidoria de Polícia, Eliseu Soares Lopes, da OAB de São Paulo, Ana Amélia Mascarenhas Camargos, e do Movimento Periferia em Movimento, Aline Rodrigues Além, do presidente do meu sindicato dos jornalistas de São Paulo, Paulo Zoc. Ivo Herzog, um ano atrás estávamos no Tuquinha, na PUC, fazendo a entrega do 41º Prêmio Vladimir Herzog. Imaginava você que estaríamos hoje entregando o 42º prêmio desta maneira, virtual, conversando pela tela? Foi o mais difícil dos 42 prêmios, Ivo?
Realmente, acho que ninguém podia imaginar que a gente estaria vivendo no mundo que a gente está vivendo hoje. Lembrando que outubro do ano passado, Covid, acho que ainda pouca gente conhecia sobre isso daí. No ano passado, a gente já estava muito assustado com o governo que vinha se colocando. E hoje a gente está vivendo muito do resultado desse desgoverno, dessa coisa toda que tá aí, mais de 150 mil mortos. Por outro lado, eu acho que está muito interessante. A gente tem o processo de julgamento dos trabalhos, teve mais de 1.500 pessoas que acompanharam. Então, esse método que chegou para ficar, virtual, de repente ele até traz novas formas de democratização. E vamos que vamos, né, Juca? Mas houve um momento em que a gente tinha dúvida se a gente faria ou não o prêmio, não foi isso, Ivo? Não, com certeza. Inclusive, é o primeiro ano que o prêmio não tem nenhum patrocínio nos seus quase 40 anos, né? Na realidade, a gente está conseguindo realizar porque os amigos se juntaram, passamos o chapéu entre os amigos e conseguimos os recursos para poder viabilizar, ainda que seja dessa maneira. Tem um movimento muito forte de tentar calar a imprensa, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas estamos aqui, são 42 anos, lembrando que vários desses anos durante a ditadura, e não é um governo ditatorial, apesar de democraticamente eleito, que vai nos calar. Pois é, o que me dá o gancho para perguntar para a Cris Aar, representando a Abrage, neste momento de ameaças à imprensa, o jornalismo investigativo, a gente sabe, se faz mais necessário, mas é também mais difícil, Cris, fazer jornalismo investigativo com pouca possibilidade de ir para as ruas. Sim, com certeza, Juca. Mas aí você substitui, né? Se você não pode ir para a rua, você pode ir nas bases de dados públicas, você pode investigar como estão sendo empregados os recursos destinados à pandemia, você pode, enfim, entrevistar pessoas pelo Zoom, como a gente está fazendo agora, e encontram-se outras formas, né, de investigar. E eu acho que o jornalismo ele só ganha nesse cenário, porque quanto mais baterem na gente, mais a gente vai levantar, ficar de pé de novo e resistir. Um pouquinho antes eu estava num webinar na Universidade de Miami e eu estava falando, eles me perguntaram como era fazer jornalismo investigativo no Brasil e quais eram os cuidados que os jornalistas investigativos tinham que tomar. E eu falei, olha, tem a segurança digital, mas tem a segurança física. Tem jornalista que tem que andar com um guarda-costas, infelizmente. E nós temos, assim, que cuidar da nossa saúde mental, principalmente, né? Então, os desafios são muitos, mas o jornalismo resiste. O jornalismo resiste. E o sindicalismo, senhor Paulo Zocchi? O sindicalismo resiste também neste momento em que é difícil fazer assembleias, em que é proibido ir para a rua, fazer manifestações. Como continuar a defender o exercício do jornalismo, o exercício da profissão, para alguém como você, que preside o Sindicato dos Jornalistas em São Paulo? Bom, boa noite, Juca. A gente está tendo um ano, do ponto de vista sindical, no nosso sindicato particularmente, um ano bastante intenso, né? Por incrível que pareça, a gente conseguiu, nessa situação, realizar assembleias com centenas de jornalistas organizados. Nós somos uma categoria, né, que ela é muito presente, né, nesse mundo virtual. Então, a gente conseguiu realizar assembleias com quase 250 jornalistas durante todo esse período. Foi um período intenso, porque o governo Bolsonaro agiu de maneira a facilitar a redução de salários. Como a gente sabe, o jornalismo ele exige bastante equipe, ele exige investimentos, e os jornalistas estão se batendo para manter a qualidade de vida deles, estão se batendo para manter a sua função social, vamos dizer, de bem informar a população. E eu acho, e esse prêmio mostra isso, que eles estão conseguindo fazer um trabalho bacana. Mas se eu não estiver enganado, eu tenho certeza que não estou, porque ser alienado não é um dos meus defeitos, você mesmo
embora o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo a vida inteira tenha tido a prerrogativa, além da imunidade sindical, de se dedicar apenas ao sindicato, está sendo chamado a bater ponto na Editora Abril, é isso mesmo? Você vê, então, isso foi uma medida uma medida antissindical da Editora Abril, infelizmente. Eu fui comunicado eu e o sindicato, né, há cerca de 20 dias que eu vou ter que voltar ao trabalho. O sindicato nosso é um sindicato estadual, está num momento de atividade intensa. A presidência do sindicato exige do presidente, né, não de mim em particular, eu nesse momento na presidência, a partir daqui de alguns meses não vou mais estar, mas exige um trabalho incessante, dia e noite, muitas vezes 7 dias por semana, né? E a Editora Abril, ao me convocar para voltar ao trabalho presencial, na nossa opinião, ela toma uma atitude contra o sindicato. O sindicato tem sido ativo, particularmente, assim, posso dizer que na Editora Abril a gente tem conseguido defender diferentes questões que envolvem jornalistas e ao longo desses anos tem sido bastante atuante. E a gente espera que a empresa possa efetivamente pensar melhor sobre o assunto e voltar atrás, garantindo um direito dos jornalistas, na verdade, que é o direito de ter a sua direção sindical e o presidente do sindicato liberados para poder exercer esse trabalho de defesa dos jornalistas e também do jornalismo e também da democracia. Porque o sindicato, como as entidades estão aqui também todas, são importantes e atuantes na defesa da democracia e do jornalismo hoje tão atacado pelo governo Bolsonaro. Muito bem. Aline Rodrigues, me diga como se movimenta a periferia em movimento num momento como esse. Eu sei que a periferia tem de se movimentar, que a periferia não pode ficar em casa, que a periferia precisa ir buscar o pão de cada dia. Como tem sido? Bom, Juca, é justamente isso. Para a periferia, em sua maioria, não teve quarentena, não, né? Teve o cenário de pandemia intensificado, o transporte público lotado, no sistema de saúde, né? Que se reorganizou, se ressignificou, e exames são cancelados, consultas importantes, né? Acompanhamento de outras doenças que são adiadas. E aí, nós fazendo jornalismo dentro das periferias, a gente retratou isso de forma muito próxima, intensificando. Só a Periferia em Movimento produziu mais de 70 reportagens, né, desde que a pandemia começou, mas também se olhar para a Rede Jornalista das Periferias, que tem proposto, né, fazer de diferentes formas a cobertura jornalística a partir das periferias, também pode retratar com várias outras produções, né. Bom, é isso. A periferia lidou bem diferente, né, com a pandemia, comparado ao restante da cidade, do país, do mundo, né? As periferias do mundo teve um relacionamento bem diferente com a pandemia, com o luto, com o suporte aos direitos, né? Muito bem, Aline. Eu agradeço a todos e vamos continuar, vamos dar prosseguimento à nossa cerimônia. E eu convido para o pronunciamento oficial, em nome da comissão organizadora, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Paulo Jerônimo, o Pajé. Boa noite a todas e todos. A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, sente-se honrada em representar as 14 entidades que compõem a comissão organizadora do Prêmio Vladimir Herzog, a mais importante premiação jornalística do país. É com grande alegria que constatamos, nessa 42ª edição, que batemos um recorde de participação. 1.060 produções inscritas nas 6 categorias. Trabalhos de jovens jornalistas que apresentam um amplo caleidoscópio desses difíceis e sombrios tempos que o Brasil atravessa por conta dessas duas pandemias, a pandemia do coronavírus e a pandemia Jair Bolsonaro. Contra o coronavírus, a nossa defesa é contar com a ciência que tenta abreviar o sofrimento em busca de uma vacina. E queremos aqui homenagear
os mais de 150 mil brasileiros e brasileiras que morreram, resultado visível da ação de um governo que nega as evidências científicas e adota uma postura desumana frente à tragédia. Já contra a pandemia Jair Bolsonaro, a nossa defesa será sempre a resistência em seus diferentes níveis e a denúncia permanente das agressões com as quais o presidente da República tenta destruir o que a jovem democracia brasileira tem conquistado desde a promulgação da Constituição de 88. Estamos falando do Pantanal, que queima, da Amazônia devastada, de um ministro do Meio Ambiente que deveria ter vergonha de usar esse título. Estamos falando das ameaças às populações tradicionais em suas aldeias e quilombos. Estamos falando da intolerância, da homofobia, da violência policial, da perseguição racista e da violência contra as mulheres. Estamos falando das mortes por bala perdida, dos estímulos oficiais às milícias que se multiplicam pelo país. Estamos falando dos mais de 14 milhões de desempregados no país. Estamos falando da censura que se sofistica e agora exercida por juízes que se arvoram como detentores da verdade. Raros são os que exercem a sua missão de respeito à liberdade de expressão, como aliás aconteceu há alguns dias. O desembargador Fernando Foch, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cassou a liminar de um juiz de primeira instância e devolveu ao jornalista Luiz Nassif e Patrícia Ferma o direito de publicar sua reportagem com denúncias contra o banco BTG Pactual. Estamos falando da perseguição sem trégua aos jornalistas, processados até pela Lei de Segurança Nacional. O relatório sobre violência aos jornalistas e contra a liberdade de imprensa, que a FENAGE realiza há 22 anos, mostra que desde o início do atual mandato do presidente e por ele impulsionados, cresceram exponencialmente os ataques à imprensa e aos jornalistas. Só de janeiro a setembro deste ano foram promovidas exatas 299 agressões à imprensa feitas diretamente pelo presidente, que vem a público pelas redes sociais, lives, entrevistas e declarações oficiais. São mais de 8 ataques por semana contra a imprensa e contra os jornalistas. A pandemia Jair Bolsonaro tem se destacado também por estimular os seus seguidores a humilhar, desrespeitar, provocar e agredir os repórteres. Estamos falando também da perseguição à cultura. E aqui homenageamos o maestro Martinho Lutero, uma das primeiras vítimas da Covid-19 no Brasil, e um dos que, ao longo de toda a sua existência, foi defensor intransigente dos direitos humanos e sempre apoiou o nosso prêmio Vladimir Herzog. Queremos também homenagear o jornalista e cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que em 1º de novembro deste ano faria 50 anos como arcebispo de São Paulo. Há quem diga que a imprensa é o rascunho da história. A história não irá perdoar o senhor Jair Bolsonaro ao achar que pode dispor dos nossos sonhos e da nossa liberdade do jeito que lhe aprover. Não, o Brasil tem uma longa trajetória de resistência, também pela imprensa, aos regimes de força. Nesta noite, essa resistência será homenageada e fortalecida pela premiação desses trabalhos jornalísticos que trazem ao público a dura realidade atual do nosso país, cumprindo com brilho o seu dever de informar, com correção e ética, promovendo a defesa do bem comum. Que o prêmio Vladimir Herzog possa sempre projetar luz e esperança às novas gerações de jornalistas que se comprometem com a defesa intransigente dos direitos humanos e da defesa da liberdade de expressão. Muito obrigado. Muito obrigado a você, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo, pelas belas e contundentes palavras que todos nós subscrevemos. E nós trazemos agora um vídeo produzido especialmente para esta cerimônia e sobre um personagem justamente citado pelo presidente da ABI. Trata-se da nossa homenagem ao maestro Martinho Lutero, criador e regente titular por 50 anos do coro Luther King. Martinho Lutero também foi o criador do Canto Sospeso, com um coro sediado em Milão, cidadão milanês que é ele, Carlos Gomes. Foi criador do Fórum Coral Mundial em 2003, foi um dos maiores músicos desta nossa geração, uma presença marcante em todas as manifestações ligadas à democracia e à justiça. Ele nos deixou recentemente nesta pandemia, foi uma das vítimas dela.
Este é um dos grandes brasileiros que precisam ser verdadeiramente conhecidos pelo nosso povo. Vamos à peça carinhosamente produzida pelo Coro Luther King, com uma pequena apresentação do nosso Ivo Herzog. A maioria das pessoas vive tentando sobreviver. Algumas poucas dedicam sua vida para que as outras pessoas possam sobreviver. Queremos aqui homenagear uma pessoa que dedicou toda a sua vida para os outros. Com vocês, Coral Luther King.
do maestro. Vamos agora à entrega dos prêmios e das menções honrosas deste 42º Prêmio Vladimir Herzog. Neste ano, contamos com um novo recorde: 1.059 trabalhos, vindos de 22 estados e do Distrito Federal, das 5 regiões do país. Ao todo, foram mais de 3.500 profissionais do jornalismo concorrendo nas categorias arte, fotografia, áudio, multimídia, vídeo e texto. O troféu, que representa o prêmio que está a caminho da casa de cada um dos premiados, é uma criação do nosso grande artista plástico Elifas Andreato. Passamos agora ao desfile das obras premiadas nas 6 categorias de premiação. Categoria Arte, Infernópolis, da nossa Laerte, na Folha de São Paulo. Menção honrosa, E daí? Do brilhante Duque, do site Dom Total. Bem, sobre a charge, ela foi feita assim que eu vi o noticiário na imprensa, assim que eu me deparei com as primeiras gravações do fato do presidente respondendo à pergunta de um jornalista sobre até então as mais de 5.000 mortes provocadas pela pandemia de coronavírus. E a resposta foi o "e daí?". Normalmente, no nosso processo criativo, eu sempre descarto a primeira ideia. Sempre que eu busco um assunto, escolho um tema, eu descarto a primeira ideia e busco outras formas de expressar a minha opinião em relação àquele fato. Mas nesse caso em específico foi de imediato. Assim que eu vi as primeiras imagens, as primeiras cenas, já me veio a imagem dele em cima de uma montanha de mortos, respondendo e dizendo o que ele disse. Infelizmente é uma charge que ela não tem humor, ela não faz brotar o riso, algo que a gente busca todos os dias. É uma charge que apenas reflete a nossa indignação, a nossa revolta diante do descaso pela vida, descaso pela ciência, o descaso pela humanidade. É uma charge que apenas retrata uma situação, um momento tão triste do nosso país e que certamente vai entrar para a nossa história como um capítulo para que a gente reveja e busque sempre não repeti-lo. Na categoria fotografia, vencedora, durante a crise da Covid-19, mais de 30% dos óbitos ocorrem em casa em Manaus. Foto de Ian Boechat, do Globo. É magnífica. Menção honrosa, Presidente Viral, de Gabriela Biló, do jornal O Estado de São Paulo. O que eu senti naquele momento foi um pouco de pânico, de ser infectada, apesar de estar de máscara e tal, e um pouco do absurdo que aquilo é no meio de uma pandemia, uma multidão daquele tamanho pedindo uma intervenção militar. Então, quando eu me percebi no meio da multidão, eu percebi que eu não ia conseguir me movimentar muito, foi um pouco de, ok, eu estou aqui no meio, vou me acalmar e vou tentar tirar o melhor que eu posso desse momento. O que eu consigo fazer aqui no meio das pessoas? É focar no presidente, focar numa expressão dele e tentar tirar alguma coisa disso. E foi o que aconteceu. O presidente, no meio da fala, perdeu o fôlego, começou a engasgar e começou a tossir. E eu já estava preparada para tirar alguma expressão, então foi executar a foto, né? Foi fazer o clique e pensar, bom, eu acho que essa tosse traduz bem o que eu estava sentindo aqui no meio da manifestação. Parece até que alguém mexeu nos olhos dele. Categoria
produção jornalística em áudio. Vencedora, as histórias de Mercedes Batista, Consuelo Rios, Betânia Gomes e Ingrid Silva. Tiago Rogero, O Globo. A ideia do podcast surgiu em maio de 2018. Eu estava assistindo uma mesa no Salão Carioca do Livro da Conceição Evaristo, a grande escritora, com a Flávia Oliveira, jornalista que é uma referência para mim e para tanta gente. A Conceição disse assim: ensinam a Revolução Farroupilha nas escolas, mas não a Revolta dos Malê. E eu fiquei pensando no quanto que eu sabia pouco sobre a Rebelião Malê e sobre a história do Brasil de uma forma geral, de uma forma mais completa mesmo. O quanto que essa história me foi negada, não só como um homem negro, mas como um brasileiro de forma geral. Porque o que a gente aprende na escola ainda é muito eurocêntrico, muito branco. Personagens negros da nossa história foram por muito tempo invisibilizados. E foi para combater isso que eu imaginei o Negravoz. Essa série em podcast é resultado de mais de um ano de pesquisa, produção, gravação de entrevistas, edição. Acima de tudo, é um projeto de propósito, um propósito de vida mesmo. Menção honrosa. Confinamento. 3 meses depois. Juliana Dantas, Finitude. Eu estou tão contente por estar, não num prêmio, mas no prêmio, né? No Prêmio Zog, que significa tanto para o jornalismo brasileiro, para a democracia brasileira e para mim, muito pessoalmente, assim, muito. E para falar do meu tema da vida, né? Recentemente eu larguei totalmente as redações, rádio, TV, rádio news, que eu amo, mas hoje tenho dedicação exclusiva ao Finitude Podcast, que é um podcast independente, sem nenhum financiamento, a não ser o financiamento coletivo dos ouvintes. É um dos podcasts de fundação da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos, da qual sou sócia. O Finitude foi criado pelo Renan Suquevicius, que é um super amigo meu, um super jornalista. E hoje eu apresento sozinha, ele está sempre segurando minha mão à distância. E nele a gente fala de envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto. Categoria Produção Jornalística em Vídeo. Vencedora, Os Defensores da Floresta, de Marcelo Canelas, Alain Graça Ferreira, Marcos Silva, Cristine Kist, Dimitri Caldeira e Wesley Francisco, do Fantástico da Rede Globo. Essa reportagem dos fiscais ameaçados nos impunha 2 tarefas que me pareciam absolutamente fundamentais. Primeiro, demonstrar a importância e a complexidade do trabalho dos servidores numa conjuntura em que o próprio governo os desqualifica. E segundo, demonstrar quem é que os estava ameaçando. A primeira tarefa nós demonstramos em contato com os servidores e tendo a grata surpresa de encontrar pessoas altamente comprometidas com a defesa do Estado e com o patrimônio do povo brasileiro. A dificuldade cotidiana deles a gente mostrou percorrendo uma estrada de apenas 20 quilômetros, aberta no meio da selva pelos invasores, numa trajetória de 9 horas. A segunda tarefa, que era demonstrar quem eram os ameaçadores, foi mais fácil do que a gente pensava, porque eles já não se escondem mais. Se sentem politicamente amparados por um governo que, inclusive, estimula esse tipo de postura e esse tipo de ameaça. Então, ao final, nós conseguimos cumprir essas 2 tarefas e terminar a reportagem. Menção honrosa. As faces do racismo. De Tabata Polini, Renata do Carmo, Saulo Luiz da Silva, Frederico Dávila, Saulo Vieira, Jackson Lobo, Marcelo Viana, Tiago Silva, Valdemar Loyola e Velder Dias. Rolê na Gerais, Globo Minas.
em Minas, mostrando as periferias da capital mineira e da região metropolitana. Então a gente vem construindo uma história de dar protagonismo e ampliar essas vozes potentes que já ecoam nas favelas, mas que muitas vezes não são ouvidas, porque na maior parte das vezes a gente sabe que a mídia só relata o cotidiano da favela em situações ruins, de violência e de extrema vulnerabilidade. E apesar de nesse ano a gente ter trago assuntos muito para cima e muito positivos, a gente percebeu que até para falar de moda, de gastronomia e de cultura, o pano de fundo que marca o discurso e a força dessas pessoas é a desigualdade social. E uma desigualdade social, infelizmente, na maioria das vezes pautada pelo racismo. E aí, quando houve a explosão das manifestações antirracistas no mundo inteiro, a gente percebeu que tinha um material muito rico em mãos. Porque apesar da gente nunca ter feito um programa especificamente sobre o tema racismo, o racismo estava sempre presente em todos os episódios. Porque a gente vê o quanto ele é estrutural, está presente em nossa sociedade, principalmente vivida pelos negros da periferia. Categoria Produção Jornalística em Multimídia. Vencedora: Ameaças, Milícia e Morte. A nova cara do velho Chico. Daniel Camargos, Mariana Della Barba, Ana Magalhães, Fernando Martinho, Eric Araújo, Flávia Marinho, Otávio Burim e Rafael Ramos, repórter Brasil. A ideia dessa reportagem surgiu quando eu recebi uma denúncia de um servidor federal que como que estavam a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, estava manobrando para impedir a demarcação de terras nas margens do rio, né, que é um direito constitucional, para povos tradicionais, que são pescadores, quilombolas, vazanteiros, né, os ribeirinhos. E aí eu comecei a apurar, entender, conversar, e vi que realmente estava tendo, pelos documentos que eu tive acesso, que estava tendo uma má vontade da SPU para fazer essa demarcação. E conversei na Repórter Brasil com a minha editora e o pessoal lá, Ana Magalhães, e a gente decidiu ir a campo apurar isso melhor. E no campo essa matéria cresceu muito, assim, porque a gente descobriu todo um contexto de violência pregressa que já estava acontecendo nos últimos meses lá. Inclusive teve a morte, né, não solucionada, com um crime não solucionado, de um trabalhador rural sem terra que faz parte da Liga dos Camponeses Pobres. A gente se deparou também com vários assentamentos de diferentes movimentos sociais, como o MST e a FLN. E além disso, também os pescadores, os quilombolas, os vazanteiros, todos esses muito afetados aí por esse contexto de violência e por esse contexto também de uma má vontade de um órgão do governo federal que não estava cumprindo a lei. Essa matéria então foi crescendo no campo, a gente descobriu várias histórias e conseguimos identificar uma espécie de milícia que une vários produtores rurais do norte de Minas e que tem como interlocutor o secretário de Estado, que hoje é um general da reserva, que hoje é secretário de Estado da Segurança Pública do governo Zema. Isso a gente conseguiu confirmar com uma própria integrante, um pouco porta-voz assim também dessa milícia, que chama Segurança no Campo. A gente gravou com ela, filmou ela falando isso durante um ato de reintegração de posse. E aí a gente também conseguiu identificar a foto desse secretário de Estado, né, atuando numa expulsão de uma ocupação do MST. E na hora de construir a matéria a gente viu que dava para fazer mais do que uma reportagem, que dava para fazer uma série de reportagens, porque eram vários assuntos, assim. Então a gente tratou dessa milícia nos 4 capítulos, né, uma série em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata de como funciona essa milícia e de como que ela se organiza e com a forma como violenta que ela age. Na segunda matéria a gente tratou desse problema da demarcação e mostrando esses documentos também, de como que isso foi impedido pela SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Na terceira reportagem a gente tratou de uma expulsão sem autorização judicial de um grupo de pescadores da beira do rio. E na quarta reportagem a gente mostrou como que tem uma briga pela água e que o maior produtor de banana do Brasil, vamos dizer assim, vai para cima dos vazanteiros e quilombolas lá no norte de Minas. A gente
foi uns 10 dias na estrada, mais ou menos, fazendo essa reportagem, muitos dias apurando e tendo acesso a documentos e conversando também. E a gente também escolheu fazer 4 vídeos, né, que tem um em cada capítulo da reportagem, mostrando um pouco dessa realidade do que a gente viu em campo. Assim. É isso. Valeu. Obrigado, pessoal. Menção honrosa. Arsenal Global. Cecília Oliveira e Leandro Demori, do site Intercept Brasil. A matéria Arsenal Global foi feita por muitas mãos. Desde a concepção da ideia até a publicação da matéria, levou mais de 1 ano para a gente conseguir colar todas as peças desse quebra-cabeça. Então, durante 100 dias, a gente percorreu 27 bairros do Rio de Janeiro para poder coletar cápsulas imediatamente depois do tiroteio. Então, tanto faz, tiroteio com polícia, entre traficantes, entre milicianos, a gente coletou esse material para poder analisar. E na tabulação desses dados, a gente conseguiu ali, desde saber calibre, marca, mas a gente também queria saber qual a força que estava envolvida ali, qual o lote dessa munição, a data, a gente queria saber tudo o que era possível. E o que a gente descobriu foi que, das 137 cápsulas coletadas, a maioria era de fabricação brasileira, mas no total elas vieram de 7 países diferentes. E essa maioria de fabricação brasileira, a gente teve muita dificuldade de conseguir informações sobre os lotes, do tipo, isso foi fabricado pela CBC Taurus, que é a empresa que vende, que vende para as forças policiais brasileiras. Então a gente queria saber, tá, isso foi produzido e foi vendido para quem? Isso deveria estar aonde? Isso foi muito difícil, porque tanto a empresa quanto o poder público se negaram a nos fornecer essas informações. Categoria Produção Jornalística em Texto. Vencedora, FBI e a Lava Jato. Série Vaza Jato. Natália Viana, Marianne Salé, Andrew Fishman, Alice Maciel, Rafael Neves, Marina Amaral, Bruno Fonseca e Larissa Fernandes, da Agência Pública, em parceria com o Intercept Brasil. Na verdade, já fazia mais ou menos alguns meses, já fazia mais ou menos uns 6 meses que eu estava buscando mais informações sobre o relacionamento entre os procuradores brasileiros e o Departamento de Justiça americano. O Departamento de Justiça americano já estava negociando com Petrobras e Odebrecht multas, que no final seriam multas bilionárias, né, por corrupção ocorrida no Brasil. E eu estava, no momento em que aconteceu a Vaza Jato, eu jamais vou esquecer desse momento, eu estava nos Estados Unidos para uma viagem institucional da agência pública, eu sou uma das 2 diretoras da agência pública, eu estava com a Marina Amaral, e aproveitei essa viagem para entrevistar alguns procuradores americanos e advogados que já tinham trabalhado, que tinham trabalhado pelo lado americano nas investigações relacionadas à corrupção dessas empresas brasileiras. E voltando dessas entrevistas, estava muito interessada no desenvolvimento, eu vejo que o Intercept lança a série Vaza Jato, eu fiquei completamente enlouquecida. Imediatamente liguei para a Cecília, não foi, Cecília, cadê você? Liguei para a Cecília na hora, falei, Cecília, pelo amor de Deus, eu preciso ver esses documentos. Liguei para todo mundo, liguei para o Andrew, liguei para todos os editores que eu conseguia, arrumei o telefone de todo mundo, incomodei todo mundo tarde da noite, porque esse vazamento, ele foi, sem dúvida, o mais relevante do ano passado, ele é um dos momentos jornalísticos, né, recentes, da história recente do jornalismo brasileiro, mais relevantes, e o que ele traz, que é uma coisa muito específica, que só os grandes vazamentos de documentação oficial conseguem fazer, ele revela um capítulo da história brasileira que geralmente só seria revelado daqui a 20 anos, né? Daqui a 30 anos. Acho que Jânio de Freitas comentou isso. Ele revela por dentro como é que funcionava
toda, não só a maquinaria ali da Lava Jato, a relação entre os procuradores com vários outros atores, inclusive com o Moro, mas com contrapartes, por exemplo, os procuradores americanos. Menção honrosa, Fragmentos de Vida e Morte. Amanda Rossi, da revista Piauí. Essa reportagem que a gente está concorrendo, ela é intitulada Fragmentos de Vida e Morte. Ela foi publicada no site da revista Piauí em novembro de 2019 e ela reconstitui a tragédia de Brumadinho, o rompimento da barragem da Vale que deixou 270 vítimas, e reconstitui os 300 dias de busca pelos restos mortais das vítimas. E o ângulo fundamental dessa reportagem é, na verdade, um dilema inimaginável pelo qual Brumadinho e os familiares das vítimas passaram, que é quase um tabu, porque ele é algo muito difícil de se tratar, que é o dilema de lidar com a fragmentação do corpo. Por isso o título da reportagem Fragmentos de Vida e Morte. Prêmio Destaque Vladimir Herzog continuado. O crime continuado. Aroeira, mais 108 artistas do traço integrantes do movimento da charge continuada. Hashtag Somos Todos Aroeira. Eu soube que a charge tinha, digamos assim, feito um sucesso inesperado com o governo pelas redes sociais. Quando alguém me deu os parabéns, perguntou se eu estava bem, eu fui descobrir por que isso. O Ministério da Justiça tinha pedido a minha cabeça à Polícia Federal, na Lei de Segurança Nacional. À tarde eu soube que tinha virado um inquérito e ainda nesse dia mesmo, à noite ou à tardinha, o Duque apareceu lá com a ideia de fazer um movimento de solidariedade, que era um absurdo isso acontecer, e sugeriu, a charge se chamava crime continuado, ele sugeriu charge continuada. E o Brum, um outro cara lá da Pirralha também, que a Pirralha é um grupo de cartunistas, são mais de 100 cartunistas e cartunistas que estão se organizando já há algum tempo, antes desse negócio todo. Mas então juntou a ideia, a charge, a perseguição e a capacidade de reação, porque havia um grupo. E esse grupo, a ideia do Duque correu feito fogo em palha, dali a minutos já tinha gente produzindo um montão de charges, as charges começaram a aparecer, e daí começou a aparecer também, o Brum organizou o site, começou a aparecer charge de tudo que é lugar, de gente que não era chargista, de filho de amigo, de filha de amigo, começando a desenhar. Como disse o Brum na última contagem, tinha 400 e tantas charges. E olha, eu ainda recebo nas minhas caixas de mensagens, de vez em quando, uma charge dessas. Ou seja, 400 e o número continua crescendo. Então, a sensação que me deu depois disso, 2 dias depois, foi de fiquei emocionado, admito, porque me senti mais seguro. Estava muito apavorado no começo e depois me senti bem mais seguro. E aí eu comecei a perceber que havia sido um enorme tiro no pé que o governo tinha dado, mais uma vez. O que esse prêmio agora prova? Esse prêmio, o fato de surgir uma categoria especial para premiar um movimento em torno de uma charge, porque minha charge não era tão especial, era uma charge agressiva, forte, mas eu acho que eu estava mais passando na rua na hora que o governo resolveu fazer uma bobagem e me atropelou. Imediatamente os colegas vieram e disseram: somos todos a mesma pessoa, porque somos todos uma pedra no seu sapato. É um recado direto ao governo. Estão todos dizendo mais ou menos a mesma coisa. Estamos aqui para isso, para criticar vocês. E o tiro no pé se configura hoje. A gente está aqui passando quase que um atestado sobre a causa-mortes desse pé, com um enorme buraco que o governo causou ao tentar processar uma piada. Passamos agora ao Prêmio Especial Vladimir Herzog 2020. Vale lembrar que, desde 2009, a comissão organizadora indica para serem agraciados com o Prêmio Especial jornalistas que, ao longo de suas vidas, fizeram um trabalho de destaque e consistente à causa da democracia e da justiça. Nesse ano, nós temos a honra de homenagear 3 grandes nomes do nosso país, das nossas lutas,
da nossa cultura. Para essas homenagens, eu chamo Aline Rodrigues e Ricardo Alexino, representando a comissão organizadora. Prêmio Especial Vladimir Herzog 2020. Quantas pessoas negras, mulheres, indígenas, LGBT+, em especial trans, travestis e não binárias, têm na sua redação e no seu ciclo de relações? Sobre os mesmos grupos, quantos profissionais na saúde, na educação, em diferentes expressões artísticas, no jornalismo, você conhece? O Prêmio Especial Vladimir Herzog deste ano contempla a história de 3 pessoas brasileiras que expõem a face de um Brasil ainda marcado pelo apagamento e silenciamento de memórias e narrativas de alguns grupos, preconceito e discriminação. Expõe um Brasil que presencia a manifestação do racismo, do machismo, da LGBTfobia em toda a sua estrutura. Um Brasil ainda violento e que atenta contra os direitos humanos. Mas os premiados também apresentam um Brasil que luta bravamente por histórias de respeito, humanização, equidade. O Prêmio Especial Vladimir Herzog deste ano faz uma trajetória histórica de mais de 100 anos. Inicia na memória de Luiz Gama, na segunda metade do século XIX, e chega ao século XXI, no ano em que Sueli Carneiro completa 70 anos de vida e Laerte Coutinho, aos 68, tem 40 anos de carreira. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou Luiz Gama, nasceu em 21 de junho de 1830, em Salvador, na Bahia, e morreu em 24 de agosto de 1882, em São Paulo. A sua história é marcada por aquilo que se pode chamar de resiliência e transformação. Aos 10 anos, foi vendido como escravo pelo próprio pai, que era fidalgo, e um homem rico, que perdeu toda a sua riqueza para o jogo. Vendeu o próprio filho para tentar quitar dívidas. A sua mãe, Luísa Maim, foi uma ex-escravizada, vinda da Costa Mina, na África. Foi uma das protagonistas da Revolta dos Malês, um movimento social de escravizados ocorrido em 1835, na Bahia, tido como um dos mais importantes levantes de africanos no Brasil. Luiz Gama somente aprendeu a ler aos 17 anos. Foi jornalista, escritor e advogado, mas como não tinha diploma, era chamado pejorativamente de rábula. Em 1864, fundou com o caricaturista Ângelo Agostini o primeiro jornal ilustrado humorístico de São Paulo, o Diabo Coxo. Em 1866, fundaria o semanário Cabrião, junto com Agostini e Américo de Campos. Foi o fundador da loja maçônica América, participando também dela Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Essa loja maçônica estava bastante envolvida com a causa abolicionista. Era chamado apóstolo negro da abolição, por advogar em causa da emancipação de escravizados, tendo conseguido a alforria de mais de 500 pessoas. Durante um júri, Luiz Gama disse: "O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa." Com essa frase gerou bastante polêmica. Luiz Gama foi bastante injustiçado na história do Brasil. Nunca foi aceito como aluno na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, por ser negro e por ter sido escravizado. Mas, não aceitando a condição imposta, Luiz Gama foi autodidata e tornou-se expoente do direito em sua época, mesmo não sendo reconhecido como advogado. Somente em 2015, recebeu o título póstumo de advogado, concedido pela OAB de São Paulo. Em 2017, a Faculdade de Direito da USP fez o seu meia-culpa e 167 anos depois de tê-lo impedido de ser aluno da instituição, quando ainda era a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o homenageou, dando seu nome a uma das salas da faculdade. Em 2018, Luiz Gama, através de projetos de lei, foi considerado patrono da abolição da escravidão do Brasil, e o seu nome incluído no livro dos Heróis da Pátria.
também tramita na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, projeto que o transformará em patrono do Departamento de Jornalismo e Editoração. Laerte Coutinho nasceu em 10 de junho de 1951 e começou a desenhar na década de 70. É cartunista e chargista, e com seu trabalho tem a capacidade de ilustrar o inconsciente coletivo sobre diferentes temáticas sociais que sempre gera grande repercussão. Deus Suriá, Piratas do Tietê, Overman, Hugo Baratini, Muriel Hugo, Lola a Andorinha. São alguns dos personagens que saíram de sua pena. Publicou mais de 12 livros. Suas charges trazem temas recorrentes da contemporaneidade na Folha de São Paulo, mas também atuou na televisão, escrevendo scripts para os programas TV Pirata e algumas temporadas do Sai de Baixo, e para o quadro Vida ao Vivo no Fantástico. Também escreveu o programa infantil TV Colosso, ganhando vários prêmios. Foi tema de documentários como Curta-metragem de Gravata e Unha Vermelha, de Miriam Schneider, Laerte, de Eliane Brum e Lígia Barbosa, Vestido de Laerte, da Cláudia Priscila e Pedro Marques. Em 2019, a ocupação Laerte no Itaú Cultural marcou seus 40 anos de carreira. Aos 58 anos de idade, Laerte se define transexual e resiste de diferentes ataques, também por meio de sua arte, sempre com posicionamentos críticos. Ela também é vencedora do Prêmio Vladimir Herzog 2020 na categoria Arte. Aparecida Sueli Carneiro Jacoel, ou Sueli Carneiro, nasceu em São Paulo em 24 de junho de 1950. É filósofa, doutora em Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com a tese A Construção do Outro, Como Não Ser como Fundamento do Ser. Em 1988, fundou o GELEDES, Instituto da Mulher Negra, uma organização negra e feminista independente de São Paulo. O portal GELEDES é hoje um importante veículo de comunicação que possibilita o agendamento de questões étnicas e de gênero e que se posiciona também contra todas as demais formas de discriminação que limitam a realização da plena cidadania, tais como a lesbofobia, a homofobia, os preconceitos regionais, de credo, opinião e de classe social. Sueli Carneiro já recebeu os prêmios Berta Lutz, em 2003, Benedito Galvão, em 2014, Direitos Humanos da República Francesa e Itaú Cultural, em 2017. E, neste momento, o Prêmio Especial Vladimir Herzog. Os seus pensamentos e reflexões foram agrupados na coletânea Escritos de uma Vida, obra que possibilita pensar em epistemologias para a compreensão do feminismo negro. Este Prêmio Especial Vladimir Herzog evidencia a importância das diversidades. As suas premiadas são pessoas que enfrentaram as discriminações e os preconceitos de frente e propõem um novo mundo. Luiz Gama, homenageado Memória, enfrentou a escravização, lutou não apenas pela sua alforria, mas também conseguiu que mais de 500 escravizados pudessem alcançar suas liberdades pela lei. O que une esses três profissionais em algo comum é a fome de comunicar ao mundo outras versões das histórias. É isso. 2 negros, um transexual. Entre os 2 negros, um exemplo de bravura, um marco na história do Brasil. Uma mulher que faz um trabalho da maior utilidade com o GELEDES. E uma Laerte que eu conheci nos anos 70, na Oboré, fazendo jornal sindical, e que se eu não fosse casado e ela aceitasse, eu pediria ela em casamento, porque estaria me casando com uma figura simplesmente genial. Vamos ver
como é que foi a entrega desses prêmios, que foram feitos todos na sexta-feira, dia 17. E a gente tem pequenos vídeos de cada um desses momentos. Bom, a gente está aqui hoje no Museu Afro Brasil para entregar um prêmio especial para o jornalista Luiz Gama, jornalista negro, abolicionista, ativo, vivo no século XIX. Eu sou Paulo Zoc, do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, e eu estou aqui em nome da comissão organizadora do Prêmio Vladimir Herzog, junto a outros companheiros e companheiras, para então entregar esse prêmio. Esse ano, 2020, a gente comemora 190 anos do nascimento de Luiz Gama. Né? E como nós, né, que viemos de uma cultura em que a gente considera que a morte não é o fim, mas sim apenas uma passagem, né? Apenas a gente deixar de habitar aqui no aie, né, no mundo material, mas passar para a ancestralidade, a gente considera então que Luiz Gama está há 190 anos conosco, lutando por liberdade, por democracia, por justiça social, por respeito, pelos direitos humanos. Ele foi um grande ativista em todas essas áreas e usou todos os meios disponíveis na sua época para empreender, para travar essa luta. Luiz Gama lutou pela liberdade e pela emancipação, pela liberdade do povo negro e pela emancipação da humanidade. Utilizando os tribunais, ele usou o direito para isso. Ele também fez essa luta por meio da imprensa, por meio da representação do sujeito negro, né, num projeto de restituição da humanidade. Usou também a literatura, ele foi poeta, e também a estrutura da maçonaria para poder empreender esse projeto abolicionista. Então, por tudo isso, Luiz Gama é um homenageado do Prêmio Herzog nesse ano de 2020. Tem uma moda do Batuque de Umbigada, que é uma manifestação cultural daqui de São Paulo, né, do interior paulista, que é uma festa, é dança, é música, se chama também caiumba, e já existia desde a época do Luiz Gama, que diz assim: se o Luiz Gama fosse vivo, ele chorava com muita razão. E essa moda continua sendo muito atual, porque se o Luiz Gama fosse vivo hoje, ele choraria mesmo, porque o Brasil ainda não se tornou o que ele queria, o que ele sonhou, e o projeto que ele idealizou e que ele enunciou, inclusive, nas páginas dos jornais da época, que era uma terra sem reis e sem escravos. Naquela época isso significava o projeto abolicionista e republicano. Hoje significa que a democracia ainda não chegou para todo mundo, e é por isso que a gente precisa continuar a luta de Luiz Gama. Vou entregar para o Luiz, então, o prêmio especial Vladimir Herzog 2020 em memória, e vou ler aqui os dizeres da placa, tá, Luiz? Prêmio especial Vladimir Herzog 2020 em memória. Luiz Gama. Pela luta histórica e fundamental contra o racismo, por justiça, liberdade e democracia. São Paulo, 25 de outubro de 2020. Homenagem da comissão organizadora do 42º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Associação Brasileira de Imprensa, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Conectas Direitos Humanos, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Federação Nacional dos Jornalistas, Instituto Vladimir Herzog, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, Periferia em Movimento, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Obrigado. Em nome do museu, todos os funcionários do museu, os colaboradores, e em nome especial do nosso diretor-curador, Emanuel Araújo, nos sentimos muito honrados com essa premiação aqui também, guardar, né, esse prêmio aqui numa casa simbólica dessa luta. Muito obrigado. É com imensa satisfação que o Museu Afro Brasil recebe essa premiação ao Luiz Gama, que é figura cujo nome está inscrito no processo de lutas abolicionistas
de lutas pela libertação da população negra, portanto, num processo de lutas que não se encerra com a sua morte, que não se encerrou com o 13 de maio de 1888. Um processo de lutas que vivemos ainda hoje. Portanto, é bastante oportuno que essa premiação venha do Sindicato dos Jornalistas e que leve o nome de um outro jornalista combatente, o Vladimir Herzog, que em outra época, numa época posterior a de Luiz Gama, de certa forma carregou também o seu legado, diretamente ou indiretamente, na medida em que lutou por liberdade também, na medida em que lutou por uma sociedade mais justa. E, portanto, Luiz Gama, o seu legado é vivo em nós, nos dias de hoje, e se inscreve na história de todos aqueles que ainda hoje lutam por essa liberdade que ainda está em processo de construção. Então, todos que se situam no campo progressista contra qualquer forma de obscurantismo e de suplantação da liberdade, carrega consigo um pouco de Luiz Gama, um pouco do seu legado. Olá, meu nome é Silvio Almeida, sou advogado, professor, escritor e tenho a honra de ser presidente do Instituto Luiz Gama. E é nessa condição que eu quero agradecer imensamente, agradeço em nome do Instituto, mas também, se me permitem fazê-lo, agradeço em nome de todos aqueles que são inspirados pela figura maravilhosa, por essa figura mítica, mas mítica no sentido de que nos serve como parâmetro, como referência, como inspiração, que é Luiz Gama. Luiz Gama é uma das figuras mais emblemáticas, mais importantes da história do Brasil, um homem cuja história de vida é espetacular, ela ainda se soma a uma intelectualidade, a uma capacidade técnica no campo do direito, a um senso estético, ou seja, um poeta. É um homem que, em todas as direções em que apontou, sempre nos ofereceu aquilo que tinha de melhor. Ele, portanto, é o farol daquilo que nós esperamos, da contribuição do Brasil para a construção de uma humanidade. Por isso, o prêmio Vladimir Herzog, essa homenagem feita a Luiz Gama, é das coisas mais importantes, porque reconhece Luiz Gama não apenas o homem que foi escravizado de maneira ilegal pelo próprio pai, não apenas reconhece o Luiz Gama como o que ele foi, o advogado dos escravizados, aquele que sempre se colocou na linha de frente, mas reconhece Luiz Gama também como um símbolo da luta pelos direitos humanos no Brasil. Então, em nome do Instituto Luiz Gama, em nome de todos aqueles que têm no seu coração a chama da luta de Luiz Gama, eu agradeço imensamente a essa homenagem, que é uma homenagem a Luiz Gama, mas é uma homenagem também àquilo que o Brasil tem de melhor. Muito obrigado. Muito bem, vamos ver agora como foi a solenidade de entrega do prêmio a Sueli Carneiro. Sueli Carneiro, a gente vai fazer a entrega do prêmio especial a ela. Por conta da pandemia, do isolamento social que ela se propõe, ela está em grupo de risco, enfim. Então a gente combinou de ficar aqui na calçada. Estão conosco o Ricardo Alexino, representante da ECA, e o Paulo Zoc, diretor do sindicato da FENAGE. E agora a gente tem vindo um caminhão do ovo para variar, que a gente sempre tem essas intercorrências que são do cotidiano. Então mais um caminhão do ovo. Ovo grande por R$13, 30 ovos. Driblando o isolamento. Bom, Sueli, o prêmio Vladimir Herzog, né, que é constituído por quantas entidades? 14 entidades, é um prêmio bastante importante na área de direitos humanos. E aí, assim, este ano foi interessante que o prêmio ele concede a uma mulher negra,
negra, a uma mulher também intelectual trans, que seria a Laerte, né? E a memória do Luiz Gama. Então, assim, isso foi por consenso, né? Reconhecendo o seu trabalho. E eu acredito que o fato de você ser mulher e também ser negra, né? Ter essa interseccionalidade, diz muito em relação à própria filosofia do prêmio. E também, assim, destacando o seu papel como uma intelectual, né? Uma intelectual da contemporaneidade, uma intelectual que fala sobre as questões étnicas, mas também aponta outras questões, né? Então, o prêmio Vladimir Herzog se sente muito feliz de estar te oferecendo essa homenagem. Obrigado. Naturalmente, eu não me esqueço o quanto vocês demoraram, né? Vocês imaginam que eu me esqueci. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O prêmio jornalístico Vladimir Herzog, que honra a figura heróica do Vladimir, é um símbolo da resistência da minha geração ao arbítrio, em defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade de expressão. E eu me sinto duplamente premiada por estar nessa edição do prêmio ao lado da figura mítica de Luiz Gama, patrono da abolição da escravidão no Brasil, e da figura emblemática e libertária da Laerte. Então eu creio que essas escolhas feitas por vocês representam o reconhecimento de que questões como racismo, sexismo e LGBTfobia são estruturantes das violações de direitos humanos no Brasil, e a evidência empírica desse fato está nos números produzidos pela violência racial, que abate impiedosamente, em especial os jovens negros, do feminicídio, que se alastra pelo país, com prevalência contra as mulheres negras, e a triste e inaceitável liderança que alcançamos nos crimes contra a população LGBTI+, motivados por sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, com essa premiação, eu creio que o Instituto Vladimir Herzog envia uma mensagem clara para as forças progressistas e defensoras de direitos humanos no Brasil, que é que este Instituto entende que com racismo, sexismo e LGBTfobia não há democracia, não há respeito aos direitos humanos ou liberdade de expressão. E que o combate da barbárie produzido por essas violências é um compromisso inalienável do Instituto Vladimir Herzog e uma convocação para o engajamento de toda a sociedade nesse combate. Muito obrigado. Muito bem, e agora vamos ver como foi a entrega do prêmio para a Laerte. A minha mulher queria cortar o meu cabelo de qualquer jeito. Aqui, Paulo, ó. Vai, obrigado. Formiguinha? Então, assim, é com uma honra, um orgulho imenso que a gente está aqui para fazer entrega para você do Prêmio Vladimir Herzog Especial 2020. Nesse ano, por uma decisão unânime da comissão organizadora, o prêmio em memória foi para Luiz Gama, o prêmio especial para Sueli Carneiro e o outro prêmio especial para você. Né, por todo o trabalho, por tudo o que significa em termos de referência para o Brasil, referência para a arte, referência em termos de, enfim, de mobilização social, de compromisso. Então, de fato, para a gente, além da alegria toda, uma honra poder fazer essa entrega para você. Quem vai entregar, então, em nome da comissão é o Ricardo Alexino, representante da Escola de Comunicações e Artes da USP, e o Paulo Zoc, diretor-presidente do Sindicato de Jornalistas e diretor da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas.
Right. Não. Então, eu entrego com isso aqui, faço o protocolo, é melhor tirar, né? A gente já passou ao... Ó, eu queria falar o seguinte, ó, Laerte, para nós é uma honra enorme dar um prêmio para você. Estão filmando? Não. E assim, o seu trabalho jornalístico é uma coisa maravilhosa, assim, né? É uma vida, o teu trabalho ao longo da vida, assim, é um monumento aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, à democracia. Então é uma obra maiúscula do jornalismo, do cartoon, do desenho, da informação, da conscientização de direitos. Então é uma coisa super bacana e para nós é uma honra enorme dar para você um prêmio assim pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Aqui a placa fala o seguinte: Prêmio Especial Vladimir Herzog 2020, Laerte, pela sua arte essencial e reveladora de um Brasil que grita por justiça, liberdade e democracia. São Paulo, 25 de outubro de 2020, homenagem da comissão organizadora do 42º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Associação Brasileira de Imprensa, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Abrage, Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Conectas Direitos Humanos, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Federação Nacional de Jornalistas, FENAGE, Instituto Vladimir Herzog, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seção São Paulo, Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, Periferia em Movimento, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e Sociedade Brasileira dos Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Estou emocionada com isso. Estou emocionada. É isso aí. Eu nunca acho que o que eu faço é tão monumental assim. Aliás, a palavra monumento é um pouco perturbadora, porque sugere uma coisa parada. Estática. Uma coisa estática. Eu não sei, eu vejo essas coisas como muito movimento, como muito fluxo. Direitos humanos é uma coisa que anda, não é uma coisa estática, não é uma coisa que tenha sido fixada assim numa placa e morreu, é aquilo. As pessoas vão lá, aprendem o que é e saem praticando. Não é assim, é uma coisa fluida mesmo, é uma coisa que anda. Muito bem, momentos emocionantes, sem dúvida nenhuma. E como vai se aproximando a hora de a gente encerrar essa cerimônia do 42º Prêmio Vladimir Herzog, eu quero lembrar de Fernando Pessoa, sob o pseudônimo de Alberto Caeiro, quando ele dizia que o Tejo é mais belo que o rio que passa na minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo do que o rio que passa na minha aldeia, porque o Tejo não passa na minha aldeia. E, portanto, o rio que passa na minha aldeia é mais belo do que o Tejo, e a gente precisa pensar que dia 15 de novembro teremos eleições para renovar as câmaras de vereadores de todo o país, para eleger prefeitos de todo o país. Não, eu não tenho a pretensão de que ninguém vote em quem eu vou votar. É claro que eu gostaria, né? Mas não é possível, até porque eu só vou votar na minha cidade. Mas eu queria deixar aqui um apelo para que todos votem em alguém que seja um defensor da democracia, em alguém que não se limite a ser antirracista, mas lute diariamente contra o racismo, de alguém que não se limite a não ser homofóbico, mas lute diariamente contra a homofobia, de alguém que respeite o meio ambiente
e saiba que, se não respeitarmos o meio ambiente, vamos todos para o buraco. Alguém que não seja adepto da necropolítica, que tenha presente que mais de 150 mil mortos não são apenas um número. São mais de 150 mil mortos, são mais de 150 mil famílias enlutadas. É hora de que a soma das nossas indignações não se transforme numa normalização, mas se transforme numa indignação ainda maior para a hora em que depositarmos o nosso voto nas urnas no dia 15 de novembro. Que votemos todos contra a barbárie. E no amplo arco político brasileiro existem inúmeros candidatos que são contra a barbárie, que são anti-Bolsonaro. É nisso que nós temos que pensar, para restabelecermos os rumos desse país, no momento em que o país ainda terá muitas lutas pela frente, porque a pandemia não vai terminar dia 31 de dezembro de 2020, como alguns parecem querer fazer com que o povo brasileiro acredite. Então, é nisso que eu gostaria, é assim que eu gostaria de fechar essa nossa conversa deste 42º Prêmio Vladimir Herzog. Não sem antes encerrar a cerimônia com uma peça da OCAM, da Orquestra de Câmara da ECA USP, escola onde Vladimir Herzog era professor quando foi brutalmente torturado e assassinado. Nós agradecemos aqui ao diretor artístico e regente titular da OCAM, o maestro Gil Jardim, pela cessão de uso desta bela peça. Espero que nomes consigam tocar. Uma boa noite a todas e a todos.
era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Grande para atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava. Há uma capacidade técnica no campo do direito. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Especial pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete, das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam
tocar. O galope à beira-mar é uma estrofe muito utilizada na poesia popular nordestina, especialmente entre os cantadores de viola. São 10 versos de 11 sílabas e inumeráveis possibilidades de temas. Inumeráveis também são as vítimas da pandemia. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. Eu vi essa frase logo abaixo do nome de Dona Zulmira de Souza no site Inumeráveis. A intenção do site é dar nomes e histórias às vítimas do coronavírus. E quando eu vi essa frase, imediatamente, quase que por instinto, me veio um mote na cabeça, num padrão de galope à beira-mar, que dizia: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.